Observadores. Patrocínio. Sinobras. Pode construir, pode confiar. Bom dia, começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores. Quero agradecer a você de casa que nos acompanha todas as manhãs de domingo aqui pelo SBT e a gente sempre trazendo aqui assuntos e entrevistados que a gente considera que vai contribuir um pouquinho com você de casa. Hoje a gente está recebendo aqui, tendo a honra de receber aqui o general de brigada Eduardo Veiga Cabral, atual comandante da 23ª Brigada aqui em Marabá, que a gente conseguiu furar um espaço na agenda dele para trazê-lo aqui para esse bate-papo. Já há algum tempo a gente não consegue trazer um general aqui, mas dessa vez deu certo. General, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrick, é uma honra muito grande participar do seu programa. Obrigado. Né? Eu já lhe conheço da primeira passagem que eu estive aqui em Marabá, e para nós da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, Sim. que pertencemos ao Comando Militar do Norte, né, o Exército Brasileiro aqui presente na nossa cidade, é uma honra Sim. poder participar e transmitir, né, para a nossa população informações, algo do nosso trabalho. Que bom, a honra é nossa e lhe agradeço por conseguir, né, estar aqui conosco para esse bate-papo. General, antes da gente entrar apropriadamente no trabalho da Brigada e do Exército, eu quero primeiro lhe apresentar para a turma de casa, né, que eventualmente não conhece ainda o seu trabalho. Eu queria que você primeiro falasse um pouquinho da sua carreira militar. Eu sei que antes de vir para Marabá você estava em Brasília, né, também num trabalho muito importante junto na parte da Força Terrestre, né, na qual o senhor atua, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira militar, como foi até chegar aqui como general. Já são 35 anos de Exército Brasileiro, comecei muito jovem, né, eu sou nascido em São Paulo, certo. Na capital, e desde pequeno tinha um sonho de entrar para o Exército Brasileiro. Então prestei em 1989 o concurso, né, para a Academia Militar das Agulhas Negras. Era uma das formas de ingresso, né? Hoje o jovem ingressa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, passa um ano lá e depois segue para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que fica em Resende, no Rio de Janeiro. Perfeito. Então foi assim que eu iniciei a minha carreira. Né, passei no concurso a nível nacional em 1989 e em 1990 tive início então a essa trajetória aí no nosso Exército Brasileiro. Quem entra via formação na AMAN já sai oficial? Ele é formado, né, após 5 anos de formação, nível superior, ele sai no posto de aspirante a oficial. Aspirante oficial, perfeito. E foi assim, eu me formei em 1993, né? E de lá para cá foram diversas movimentações pelo território nacional. Servi em São Paulo, servi muitos anos no Rio de Janeiro na Brigada de Infantaria Paraquedista. Na Amazônia eu tenho 12 anos servindo em locais na Amazônia, né? Aqui em Marabá eu servi 4 anos, depois fui para Belém, servi 2 anos. Tenente-coronel na época? Eu era major, eu cheguei em major, fui promovido a tenente-coronel aqui em Marabá. Perfeito. Aí depois saí daqui tenente-coronel, fui para Belém, em Belém eu fui promovido a coronel. Aí depois de lá eu fui para a Argentina, fiz um mestrado na Argentina. Depois fui para Brasília, passei um tempo bom em Brasília. Aí depois, quando fui promovido a general de brigada, me enviaram novamente para cá e eu estou muito feliz de retornar a essa cidade tão acolhedora, né? A população maravilhosa que eu já carrego no meu coração. General, eu fiz questão que o senhor falasse isso, e eu sei que é assim, justamente para a turma de casa saber que você chegar a essa posição de um comandante, de um general, você já vem de uma longa carreira que envolve essa vida nômade, né? de trabalho em várias áreas e em várias regiões do país, um vasto conhecimento sobre o país. Sim, sim. Conheço muito bem a Amazônia brasileira, né, em termos de treinamentos militares em todo o território nacional, em todas as regiões. Sim. Nós treinamos quando eu servia na Brigada Paraquedista, né, e também servindo no quartel-general, né, do Exército lá em Brasília, tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os quartéis,
né? Então é uma experiência muito boa, a família nos acompanha, né? Para onde nós vamos, nós temos que levar a família, as movimentações elas ocorrem a cada 2, 3, às vezes um pouco mais, e de anos, né? A gente vai sendo transferido, vai sendo movimentado para que a gente tenha uma consciência situacional de todo o país, que a gente conheça realmente, né? Para nós militares, né, o Exército Brasileiro entende que é fundamental que a gente conheça todo o país, né, o gigante Brasil, para que a gente possa realmente defender e servir ao povo brasileiro da melhor forma possível. Essa questão que você citou do conhecimento sobre as várias regiões, eu vou retornar a ela quando a gente for falar daqui a pouquinho do serviço militar. Eu vou pedir para o Denis colocar a primeira foto aqui. A foto, tá? Isso. E o general fica à vontade para ver ali na tela da frente, para não ficar com torcicolo. Eu coloquei aqui essas duas imagens aéreas do 52 bis, que é um símbolo, né, da presença do Exército aqui em Marabá, é a unidade mais antiga, né? Sim. 52 anos, é isso? 52 anos. E aqui é o comando da brigada, né? Essa foto aqui mais embaixo. Eu queria que o senhor falasse da presença do Exército aqui, que embora Marabá seja muito mais antiga que isso, mas eu posso dizer com toda segurança que o grande boom de desenvolvimento de Marabá aconteceu nos últimos 50 anos. Então, o que torna a presença do Exército aqui parte também desse desenvolvimento da comunidade de Marabá, da sociedade de Marabá. O Exército Brasileiro ele chegou aqui na região, né, da Amazônia Oriental, mais precisamente aqui em Marabá, em 1973. Eu, por exemplo, tinha 2 anos. Né? E então foi iniciado a construção dos 52 bis, essa imagem que nós temos acima aí. Certo. Né? No quilômetro 8, muitas pessoas ainda chamam essa unidade, o nosso quartel do 8, né? O quartel do 8, né? É o nosso 52 bis. Então fazem 52 anos que o Exército se fez presente aqui. Ele teve origem com uma companhia de fuzileiros de selva que veio de Belém, do 2º Batalhão de Infantaria de Selva. Lá em Belém nós temos o 2º Batalhão de Infantaria de Selva. Ele destacou uma companhia de fuzileiro que veio para cá e deu origem, são os pioneiros, deu origem à presença do Exército aqui em Marabá. E foi assim que começou a nossa 23ª Brigada. E a brigada, o comando da brigada, essa foto abaixo, né, que a gente mostra, foram 2 anos depois. Então, 2 anos depois foi criado a 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Ela teve início realmente em 1976, um pouquinho depois, mas a assinatura foi antes, e aí então o ano que vem completa uns 50 anos do comando da brigada. Perfeito. Mas o Exército já há 52 anos na região. Perfeito. Vamos passar mais uma foto, Denis, por favor? Aqui já coloquei para representar o hoje, né, general, as movimentações. Inclusive a gente tem uma frente fluvial aqui, não é isso? Nós temos uma seção fluvial que pertence ao 52 bis. O 52 bis, assim como todos os nossos outros quartéis, né, mais à frente eu creio que eu vou explicar isso daí, como que é formada a brigada, nós temos uma vocação, né, para a defesa da Amazônia como prioridade. E dentro dessa vocação, uma vertente muito forte na parte fluvial. Então, por isso, os nossos quartéis, todos os nossos quartéis possuem muitas embarcações. Né? E então, treinamentos voltados a isso também, obviamente. Sim. Nossos militares, eles aprendem a pilotar embarcações, né? A fazer treinamentos, a deslocamentos, a parte logística, operacional, de comando e controle, utilizando também embarcações. A gente consegue ver isso aí nessa... Isso é uma lancha rápida, uma Guardian, né? Uma lancha de ataque, uma lancha de reconhecimento, uma lancha veloz, né? Que vai à frente como vanguarda, como reconhecimento nas nossas marchas fluviais. Perfeito. Eu queria aproveitar que a gente estava falando aqui também de idade, né, de presença do Exército aqui. Esse ano tem uma outra data que também nós comemoramos, que é a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? 80 anos da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, não é isso? Que bacana você tocar nisso, você lembrar isso, Patrick, porque os nossos pracinhas, eles foram, né, representar o nosso Brasil, né, em luta pela liberdade, pela democracia, e foram então vitoriosos lá no Teatro de Operações Europeu, na Itália. Então fazem 80 anos
da vitória da Força Expedicionária Brasileira. Então a nossa continência, o nosso respeito a esses pracinhas, alguns deles ainda vivos, né, que nós brasileiros temos que nos orgulhar. São realmente heróis nacionais, né, cidadãos que deram a sua vida, né, pela liberdade e hoje nós temos aí um mundo bem melhor, com certeza, por conta dessa vitória aí dos aliados. Inclusive, o Brasil tem um histórico de participação em forças de paz, né? Hoje, através da ONU, né? Posso citar a MINUSTAH, né? Que, inclusive, militares aqui de Marabá tiveram essa oportunidade de treinamento e de participação em 2017, né? Na MINUSTAH, e que eu acho que foi uma grande oportunidade também para a Brigada, né? Com certeza isso aí está no histórico da Brigada. Mais uma vez, você também sempre muito preciso. Hoje é o dia do Peacekeeper, que é o soldado da paz, né? Então hoje, dia 29 de maio, se comemora exatamente o dia do Peacekeeper. É o dia conhecido pelo capacete azul, né? Que é um emprego de tropas, né? Isso acontece com todo mundo, com todos os países que são signatários, né, das Nações Unidas. E o Brasil, ele se faz presente já há muitos anos, né? Há mais de meio século que ele executa missões de paz, e a nossa brigada esteve presente 2 vezes no Haiti, né? Em 2017 e 2020, nós mandamos contingentes para o Haiti. Eu também tive a oportunidade, em 2010, de participar da missão de paz no Haiti, no 12º contingente. Naquela oportunidade, o nosso contingente estava chegando e foi quando aconteceu aquele terremoto, né, de 12 de janeiro de 2010. Então é uma missão muito nobre. São, né? 2 terremotos, né, general, que devastaram o país, né? O primeiro e o segundo, e ambos devastaram o país e praticamente fizeram aquela comunidade regredir, né? Anos em desenvolvimento, já não estavam tão avançados, né? Mas a sociedade ainda teve que regredir muito mais por perder toda a sua urbanização, né? Padrão de urbanização. É uma calamidade, realmente, uma catástrofe, né? Sim. Que traz muita tristeza e que demanda muita mão de obra de apoio, de assistência, de ajuda humanitária. E foi isso que nós, do Exército Brasileiro, fizemos naquela ocasião. E em todas as participações nossas, né, do Exército Brasileiro no Haiti, desde 2004, né, ele fez exatamente isso. Ele fez levar ajuda humanitária, levar segurança, levar paz, levar auxílio ao desenvolvimento daquela população tão necessitada. E especial, general, acho que você vai concordar comigo, o nosso militar teve que receber um outro tipo de treinamento, né? Porque o militar preparado para atuar na selva, ele teve que atuar na área urbana e para lidar com a manutenção da paz, né? Com uma coisa, uma realidade que com certeza foi muito dura para quem esteve lá. Mas isso é uma característica, Patrick, do Exército Brasileiro, né? Essa versatilidade e essa capacidade de se preparar para o cumprimento de missões. Quando nós vamos para uma missão como essa, durante 1 ano antes, a preparação daquele contingente. Certo. Então, a gente inicia primeiro com a seleção do pessoal. Nós selecionamos os militares que vão compor o contingente que vai para a missão de paz, né, a exemplo do Haiti, e a partir daí, durante 1 ano, é feito um treinamento rigoroso, uma capacitação específica para aquela missão, que envolve não só o preparo militar, mas também a parte psicossocial, o entendimento da cultura, né, das principais necessidades, ou seja, aquilo que a gente vai levar de ajuda humanitária, de segurança, de paz para aquela nação que está sendo apoiada pelas Nações Unidas. Perfeito, muito bem colocado. Você que ligou a TV agora, nós estamos num bate-papo aqui com o General Veiga, comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva aqui em Marabá, e eu peço que você continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já aqui na telinha da TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores aqui na tela do SBT. Eu lembro a você de casa que os nossos programas anteriores estão todos na íntegra lá no YouTube. Basta você digitar Observadores Marabá que você encontra os nossos bate-papos anteriores e também a entrevista de hoje, na qual nós estamos recepcionando aqui
o general Veiga, atual comandante da 23ª Brigada aqui em Marabá. Estamos falando da brigada em si, do trabalho do Exército aqui na região, e eu quero agradecer também a presença aqui do Coronel Bastos aqui nos bastidores, né? Nosso chefe do Estado-Maior que nos ajudou a encontrar um espaço na agenda do general para estar aqui conosco hoje. Vamos colocar vamos colocar o vídeo, por favor, Denis? Sem áudio, tá? Para o general falar um pouquinho aqui sobre essas imagens. General, a gente tem umas imagens aqui que são bastante baseadas no estágio, né, de preparação dos militares de selva, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que significa o estágio na vida do militar. Essas imagens elas mostram aí, Patrick, o estágio básico do combatente de selva. Então, todos os militares que servem na Amazônia, eles passam por essa capacitação, é uma formação, certo. É uma escola. Nós recebemos os militares, né, tanto aqueles que são transferidos, oficiais, subtenentes, sargentos que são transferidos, aí nós fazemos um estágio, que nós chamamos de estágio de adaptação e vida na selva, para esses, e essas imagens mostram a formação dos nossos soldados, que são incorporados todos os anos. Então, o Exército Brasileiro, em todo o território nacional, todo ano incorpora novos soldados, e aqui na Amazônia, toda vez que eles são incorporados, logo no começo da sua formação básica, eles passam por essa capacitação, que é o estágio básico do combatente de selva. É um estágio que vai trazer para eles, né, o conhecimento das noções básicas para que eles possam usufruir, né, dos recursos de fauna e flora que existem na Amazônia, na selva, para poder combater, para poder defender a Amazônia brasileira. Perfeito. Eu fiz questão de usar essas imagens aqui, general, justamente porque só mostrando ali o dia a dia mesmo, né? O estágio é a mesma coisa que eles chamam de Operação Boina? Isso. Isso. Operação Boina é o nome que as pessoas usam na rua, né? Exato, porque ao final, né? Você recebe. Vamos dizer assim, é um presente, é um mérito, né? Sim. É a honra. Quando ele termina, aqui, ó, né? Exatamente, quando ele termina, né, passado todos os desafios, porque, né, o ambiente da selva, ele cobra, né? Sim. Né, o calor, a umidade, né, o peso do material que nós temos que carregar, da mochila, do armamento, as distâncias a serem percorridas, né, as condições climáticas. Então, tudo isso leva ao nosso militar a superar desafios para ele aprender realmente a ser um combatente de selva. E aí ele recebe a boina. Então, a boina ela é conquistada, ela é conquistada, é verdade. Aí os familiares, né, que é um momento muito bacana. É um momento importante, a família fica muito feliz, com muita honra. Obrigado, Denis. General, vamos colocar a foto agora, Denis, da sequência? Isso, que está justamente aqui. Eu sei que nós temos e o senhor já rodou o país inteiro na sua carreira militar, foi por isso que eu perguntei isso lá no início. Eu sei que nós temos realidades e visões diferentes do que é o serviço militar, dependendo da região do país, né? Eu sei que aqui falta vaga para os interessados, né, para a demanda, enquanto em outras regiões do país talvez não seja tão assim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre como é forte, né, esse desejo, primeiro, o respeito que a comunidade tem pelo Exército e essa coisa de que, para a grande maioria das famílias, é uma honra, né, que o filho tenha a sua iniciação, o seu primeiro emprego sendo o serviço militar. Aqui na 23ª Brigada de Infantaria de Selva, 100% do efetivo que incorpora anualmente dos nossos novos soldados, eles são voluntários. Então, nós recebemos uma quantidade de jovens que se apresentam para o serviço militar e a quantidade de voluntário é sempre maior do que a nossa necessidade. Certo. Então a gente tem a oportunidade de também já no início de fazer a melhor seleção possível, né, e receber esse jovem que já traz de casa valores, que já traz de casa educação, conhecimento, e aí nós vamos buscar agregar novos conhecimentos, outros valores também, né, como patriotismo, né, como o respeito, a transparência, a legalidade, e vamos levar esses militares a conhecer a sua profissão
de defesa da pátria. E também, que é a parte do nosso braço forte, né? É aquele preparo para defender o país, para defender o povo brasileiro. E também a nossa mão amiga, aquele lado do Exército Brasileiro, de levar o apoio ao desenvolvimento regional e nacional. Então, os nossos soldados, eles chegam com essa vontade, né, de conhecer esses novos ensinamentos, e a gente, então, coloca eles para aprender, como nós mostramos agora, né, a parte de selva, mas não só isso, a gente capacita eles em diversas áreas. Eles saem capacitados aqui do Exército depois de prestar o serviço militar. Nós podemos dizer, então, que esse jovem que teve essa oportunidade de serviço militar aos 18 anos, ele sai do Exército após cumprir esse período, ele sai mais preparado para os desafios da vida adulta? Olha, ele sai com valores agregados importantes, porque a gente pode ver que a maioria, né, que presta o serviço militar, e depois a gente tem a oportunidade de encontrá-los, né, em diversos setores da sociedade. Sim. E a gente vê realmente que aqueles valores que foram cultuados, né, o respeito, a responsabilidade, a disciplina, o trabalho em equipe, isso favorece bastante também depois o prosseguimento das carreiras que eles escolhem para a vida deles. Então, eu acho que é muito importante, né, o serviço militar. O nosso país necessita, pelo tamanho que é o Brasil, então as Forças Armadas precisam receber realmente esses contingentes, e nós aproveitamos para agregar valores e capacitá-los ainda mais do que eles já tinham de conhecimento. Perfeito. Mais uma foto, por favor, Denis. Aqui, né, a atuação noturna, né, da turma. Eu gostei dessa imagem, então fiz questão de colocar aqui e até dar o crédito aqui que essas imagens eu tirei lá das redes sociais da própria brigada e dos quartéis, né, 52 bis do 50º. Mais uma, por favor, Denis. Também aqui a preparação, não é isso? Isso. Aqui conhecendo a arma, né? Então, nós que temos... significa a arma para o militar? Você se refere ao armamento? O armamento, né? Armamento. Porque eu sei que ele é treinado a saber tudo do armamento e também ao cuidado, né, primordial com o armamento. A responsabilidade é grande. O armamento é uma das ferramentas de trabalho do militar, né? Então, o militar, o soldado, ao entrar no Exército, ele vai ser direcionado para um tipo de serviço, e cada tipo de serviço que ele vai executar tem um equipamento, né, que ele vai ter que aprender a utilizar, equipamentos de comunicações, rádios satélites, computadores, viaturas vão aprender a dirigir, a pilotar, né, caminhões, viaturas, tratores. Temos blindados aqui. Blindados, também. Nós temos o Guarani, né, aqui na nossa brigada. Vão aprender também a parte de administração, gerenciar depósitos, controle de materiais, a parte de tecnologia da informação, da informática, e tem os nossos combatentes, que são aqueles soldados que vão realmente para a linha de frente, né, do combate, e aí vão utilizar pistolas, fuzis, metralhadoras, né, morteiros, que são aqueles tubos que lançam granadas, né, que vão longe, vão à frente, tem menores, tem maiores, né, obuseiros. Então são uma série de armamentos que os soldados vão aprender a manusear. Aqui na nossa brigada, como nós somos força de emprego estratégico do Exército, isso é importante, que a nossa cidade de Marabá possui uma brigada que é força de emprego estratégico, nós possuímos então uma prioridade em receber materiais de última geração. Sim. Então o nosso soldado marabaense, ele recebe esse armamento para ele trabalhar. Ele aprende a trabalhar com equipamentos de alta tecnologia, né? Tanto armamento como equipamentos de comunicação, de logística, de informática. Inclusive, fez bem você citar a questão da força de pronto emprego, que a 23ª Brigada porque não são muitas brigadas na Amazônia, né? Eu destaco até, nós pertencíamos ao contexto do Comando Militar da Amazônia, que foi, acho que são 10 anos já, né, foi desmembrado. Sim. E criado o Comando Militar do Norte hoje em Belém, juntamente com a 8ª Região Militar, não é isso? Exatamente. A Amazônia brasileira, para fins militares, ele possui 2 comandos militares de área. Sim. A Amazônia Ocidental
o Comando Militar da Amazônia, que tem sua sede em Manaus. E a Amazônia Oriental, com o Comando Militar do Norte, é onde está a nossa brigada. Você se referiu a quantas brigadas nós temos? Na Amazônia nós temos 6 brigadas, 4 no Comando Militar da Amazônia e 2 brigadas aqui no Comando Militar do Norte. Então, o Comando Militar do Norte, que tem a sua sede lá em Belém, na nossa capital, ele possui uma brigada, a 22 Brigada, que fica em Macapá. Ela lança tropas lá para o Oiapoque, Clevelândia do Norte, cuida daquela região norte, a fronteira norte com os nossos países amigos, vizinhos, né? A Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana. Cuida também da Foz do Amazonas, uma área estratégica. Perfeito. E a 23 Brigada, que a sede dela fica em Marabá, mas nós possuímos uma área de responsabilidade de aproximadamente 12% do território nacional, que abrange, uma área enorme, né? É muito grande, Patrick, você conhece bem, e assim, ela pega Imperatriz, né, toda metade do Maranhão, o norte do Tocantins, de Araguaína até Xambioá. Isso. E aí na região sul e sudeste do Pará, nós estamos presentes com sedes de aquartelamentos nossos aqui em Marabá, onde nós temos 7 quartéis, o hospital também da guarnição militar, né? Temos as vilas militares, são 3 vilas militares, temos uma capela, 2 áreas ali de lazer, né? Que a gente também recebe apoiamos a Secretaria de Educação do município, tem escolas municipais dentro Isso é histórico, né? da nossa Vila Militar. A Brigada sempre participou, que inclusive até de reformas de escolas e principalmente a atuação do Exército, que é primordial no apoio no período que a gente tem aqui de cheias, né? Sempre no início do ano, com essa sazonalidade aí dos nossos rios e invariavelmente nós temos sempre enchente aqui em Marabá, seja em maior ou menor grau, mas o Exército sempre participando. Sim, nós temos uma capela católica, vamos inaugurar agora uma capela evangélica, um espaço cultural também, onde conta um pouco dessa história toda da presença do Exército aqui na nossa região. Aí nós temos um quartel de cavalaria lá em Tucuruí, em Altamira o 51 bis, em Itaituba o 53 bis, e lá em Santarém, está dentro da nossa área de responsabilidade, tem também o 8º BEC, né? Então, uma área extensa. Essa é mais ou menos a organização do Exército na Amazônia. E dessas 6 brigadas que possuem na Amazônia, a única que tem essa característica, né, de força de emprego estratégico é a 23ª Brigada, pela posição estratégica que ela está, né, pelos meios que foram alocados, que o Exército alocou para ela. Mas todas as brigadas têm uma missão importantíssima, né? E lá no Comando Militar da Amazônia, o Exército Brasileiro realiza um trabalho muito importante. Atualmente, nós temos lá a presença do Exército apoiando na Operação Acolhida, os venezuelanos, né, que usam a entrada no Brasil para se refugiar. Nós temos lá a Operação Catrimani, que o Exército Brasileiro está presente, né, preservando os povos indígenas, né, na terra indígena Yanomami, em apoio a órgãos governamentais, preservando o meio ambiente. E isso tanto o Comando Militar do Norte quanto o Comando Militar da Amazônia estão realizando, né, exatamente nesse momento. Então, o Exército Brasileiro é muito presente, juntamente com a Marinha do Brasil e com a Força Aérea Brasileira, no apoio a todos os órgãos do governo federal, em apoio à nossa população. Perfeito. Você que ligou a TV agora, nós estamos conversando aqui num bate-papo, ótimo bate-papo com General Veiga, comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva aqui em Marabá, do Exército Brasileiro. E eu peço que você continue conosco, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para conversar um pouquinho mais sobre o Exército aqui com o General. De volta com o programa Observadores, aqui na telinha do SBT, e hoje nós estamos recebendo aqui o General de Brigada Eduardo Veiga, comandante da 23ª Brigada aqui em Marabá, e estamos num ótimo bate-papo aqui, conhecendo um pouquinho mais da estrutura. De tempos em tempos a gente tem que fazer isso para que a turma de casa possa entender a atuação do Exército, a atuação da Brigada, a importância e a missão do Exército Brasileiro aqui na nossa região. Eu vou pedir para o Denis colocar mais uma imagem aqui, Denis. Isso. General, o Exército está participando de várias missões aqui mas eu queria começar falando disso aqui,
que é esse trabalho de desintrusão na terra indígena, né? Kayapó, com base lá em Cumaru do Norte. Essas imagens aqui foram cedidas, né, justamente pelo Exército, já numa entrevista coletiva que a gente teve recente, em que vocês passaram para a sociedade que está ocorrendo ali, que é o cumprimento de uma decisão judicial do Supremo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância disso aqui. A gente não vamos entrar aqui no mérito, né, do que está certo ou do que está errado. O Exército está se envolvendo numa missão que lhe foi passada por um dos poderes da República, de dar apoio a essa situação e de resguardar uma área indígena consolidada, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Essa imagem ela mostra, né, a participação do Exército Brasileiro, aqui do Comando Militar do Norte, por meio do emprego das tropas da 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Nós estamos lá com 52 bis, com o 23º Batalhão Logístico de Selva, a 23ª Companhia de Comunicações de Selva e também a 6ª Companhia de Engenharia de Combate de Selva, onde nós montamos uma base uma base logística, certo, para que a gente possa prestar apoio logístico e de comando e controle, que é fornecer os equipamentos de comunicações, fornecer os suprimentos, perfeito, a alimentação, o local para eles poderem trabalhar, dormir, né, descansar, para eles poderem depois continuarem cumprindo as suas missões. Eles quem? Órgãos do governo, certo, que cumprem a essa decisão do Supremo, né, na proteção dos povos indígenas. Nesse caso, atualmente agora está acontecendo lá na terra indígena Kayapó, aonde esses órgãos eles entram para realizar ações contra ilícitos que estão acontecendo contra os indígenas e contra o meio ambiente. A nossa participação, a participação do Exército nessa operação Kayapó é de apoio logístico, apenas um suporte, perfeito, para que esses órgãos possam realizar as suas missões dentro da característica de cada um dos órgãos. E por que eles pedem para o Exército? Porque o Exército sabe fazer exatamente esse trabalho ele tem capacidade, ele tem prontidão logística. Certo. O Exército Brasileiro, ele tem prontidão logística, ele está sempre preparado, pronto para apoiar o Estado, né? Sempre pronto para apoiar o povo brasileiro. Sim. Então, quando precisa, ele é acionado, ele conhece, ele tem meios para isso, ele vai lá então e monta essas bases para que os órgãos possam trabalhar nas melhores condições e cumprirem as suas missões específicas. Eu sei que você tem viajado bastante, tanto que a gente teve dificuldade de conseguir um espaço na sua agenda para estar aqui. Eu queria que você falasse resumidamente sobre outras ações em que a Brigada está inserida nesse momento. Então, nós separamos o nosso trabalho, né, de uma forma simplificada para quando a gente explica para a população, né, entre preparo, emprego, né, e a parte de auxílio à população, ajuda à população. Então, na parte de preparo, a gente está então em constante treinamento para a defesa da pátria. Então, como nós mostramos, o estágio básico de combatente de selva no outro bloco, né? São treinamentos onde a gente aprende a fazer o deslocamento através selva, de dia, de noite, utilizando os equipamentos que nós temos, os armamentos, as viaturas. É aquele treinamento que a gente sabe que o Exército, né, faz e faz muito bem, que é preparar para uma hipótese onde nós tenhamos que defender a pátria, né, num estado de guerra. Então, essa é a parte do preparo. Isso a nossa brigada faz o tempo todo. O Exército Brasileiro faz isso em todo o território nacional. Então, em todo o território nacional, o Exército está, nesse exato momento, realizando vários exercícios de treinamento, né, para estar preparado, e por isso que a gente está sempre em paz, porque o Exército Brasileiro está preparado. A parte de emprego é quando nós somos utilizados para realizar algum tipo de missão que é real, que não é treinamento. Perfeito. Então, um exemplo foi essa que acabou de mostrar, né, que é onde nós estamos apoiando órgãos do governo nessa operação de desintrusão na terra indígena Kayapó. E outro exemplo bem característico, que vai para o lado que eu falei do auxílio à população, é o emprego nosso aqui nas operações enchente, como nós
esse ano, apoiamos a Defesa Civil, né, no socorro e na retirada de vítimas atingidas pelas cheias dos rios Itacaiunas e Tocantins, né? Como nós também levamos apoio às comunidades indígenas, né, em educação, saúde, comunidades ribeirinhas. O ano passado nós tivemos num combate grande, junto com o Corpo de Bombeiros, com a Defesa Civil também, combatendo o incêndio na terra indígena Mãe Maria. Tivemos também numa terra indígena lá no Tocantins. Então são diversas ações que a nossa brigada ela vem executando, tanto nessa parte de preparo, quanto na parte de emprego. Com o braço forte, preparado para a defesa da pátria, e com a mão amiga, levando sempre o apoio à população. Perfeito. Denis, põe aquela última foto aqui, por favor. Nós temos essa novidade recente que é o serviço militar feminino, né? Já institucionalizado, e nós falamos bastante sobre isso aqui ano passado e agora começou para valer, mas eu sei que está sendo ainda de uma forma gradativa, né? Eu acho que nem aqui nas unidades de Marabá a gente não tem ainda, tem? Não. Explique para a turma de casa como é que está funcionando. Olha, isso é uma grande vitória, né? Isso é algo muito bom para o nosso Exército Brasileiro, as Forças Armadas, né? As mulheres elas já são presentes no Exército há muitos anos. Sim. Inclusive na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Perfeito. Então, né, com as nossas enfermeiras, nossas heróis, né, de guerra, então as mulheres elas sempre estiveram presentes no Exército Brasileiro. Isso é importante a gente ressaltar. E nós temos mulheres no Exército, oficiais, né? Tem agora, já tem mulheres que estão próximas, inclusive, a serem selecionadas a chegarem ao posto de general, né? Como nós temos almirantes na Marinha do Brasil. Na Justiça Militar já tem mulheres também, né? Sim. Então, as mulheres elas já executam diversas atividades como oficiais e sargentos no Exército Brasileiro. A novidade é que agora vão poder também entrar no serviço militar. A jovem, assim como nós temos, né, sempre tivemos os jovens do sexo masculino se apresentando para o serviço militar, nós também teremos, a partir do ano que vem, o ingresso de mulheres no serviço militar como soldados. Perfeito. Né? E no caso aqui do Comando Militar do Norte, isso vai iniciar lá em Belém. Então, o ano que vem, nós já temos, elas já foram apresentadas, certo. Elas estão no processo de seleção nesse momento, né, e o ano que vem elas vão incorporar lá em Belém. Então nós teremos aqui no Pará as primeiras militares servindo o serviço militar. No contexto da brigada ainda não está confirmado quando vai ocorrer, mas já está bem mais próximo. Vai ocorrer, mas é gradativo, né? Isso é feito um planejamento estratégico, né? No âmbito das Forças Armadas como um todo, e aí vai chegar o momento aqui. Nós já estamos iniciando algumas adaptações justamente de instalações, né? Para que a gente possa receber da melhor forma possível. Era isso que eu queria explicar, eu fiz questão de lhe fazer essa pergunta, porque desde que nós demos essa notícia no ano passado, né, que o Exército estava dando espaço às Forças Armadas, a pressão tem sido enorme aqui. As pessoas ligam, mandam mensagem, perguntam quando é que vai começar. Então, eu fiz questão de lhe fazer essa pergunta para que a gente pudesse contemplar essa turma que está na expectativa, né, de poder se apresentar ao serviço militar, assim como os jovens já fazem hoje. General, eu queria que você falasse um pouquinho também como é que está hoje a estrutura da brigada, né, em termos de aquartelamento, de tecnologias, a gente citou aqui viaturas, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a brigada ela é força de prontidão do Comando Militar do Norte. Nós temos ao todo aproximadamente 4.600 militares na brigada. É a brigada com um dos maiores efetivos, né, aqui na Amazônia. E me permita um parênteses, é um dos maiores empregadores também aqui em Marabá. É isso? Se não me falha o Exército. Se não me falha a memória, é a segunda folha de pagamento. Até bem pouco tempo era a segunda folha de pagamento. Se não mudou, continua sendo. Continua ainda continua sendo a segunda folha. Nós temos 2.500 militares, homens e mulheres, certo, que servem ao Exército Brasileiro aqui em Marabá. Na brigada, como eu expliquei, nós temos um quartel em Imperatriz, temos 7 quartéis em um hospital aqui em Marabá, em Tucuruí um quartel, Altamira um quartel
e Itaituba um quartel. Certo. Esses quartéis todos somados dá 4.600 militares, homens e mulheres, que já servem na 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Nós temos ainda dentro da nossa área de responsabilidade o 8º BEC, onde tem mais lá cerca de 800 militares também, homens e mulheres também servindo lá em Santarém. Só para destacar para a turma de casa, BEC é o Batalhão de Engenharia e Construção. É o 8º Batalhão de Engenharia e Construção. É aquela unidade do Exército que a população conhece bem, que ela constrói as estradas, né? Aqui em Marabá ajudou recentemente a refazer a pista do aeroporto. Exatamente. A rodovia 163, a BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, né? Uma rodovia importantíssima de escoamento de grãos, né? Da produção de grãos da região centro-oeste, centro-sul do Brasil, que sai depois pelos portos de Miritituba, Santarém, exportação do Brasil, de soja, de grãos em geral. Essa estrada, grande parte dela foi construída pelo Exército Brasileiro, pelo 8º Batalhão de Engenharia e Construção. Parabéns aos nossos militares do BEC. E assim é pelo Brasil, né? Nós temos outros batalhões de engenharia e construção espalhados pelo Brasil que ficam realizando essas obras de cooperação com o governo federal sempre, né? Todo o tempo, construindo estradas, pontes. Perfeito, mas a gente falava da estrutura, como é que está a estrutura? E a estrutura, então, a brigada com 4.600 militares, ela é força de prontidão do Comando Militar do Norte e, como eu expliquei, força de emprego estratégico. Ou seja, ela tem que estar sempre preparada, pronta para o emprego imediato. Para isso, nós recebemos, então, prioridade em recompletamento de pessoal. O pessoal que vem para a nossa brigada, desde o soldado, ele é selecionado com rigor, né? Ele é capacitado, preparado, formado. Nós formamos soldados, cabos, sargentos, oficiais, né? Nós temos aqui 2 núcleos de formação de oficiais, nós formamos aqui em Marabá, né? Oficiais de infantaria, oficiais de intendência. E aí nós recebemos também todos os equipamentos, né, que o Exército possui de alta tecnologia, de última geração, para que essa brigada esteja preparada para a sua missão principal de defesa da pátria, né, com prioridade para a Amazônia, mas podendo ser empregada em qualquer parte do território nacional ou até mesmo fora do território nacional. Imagino que faça parte desse contexto, nós temos aqui um batalhão logístico de selva, não é isso? O 23º BELOG, que é uma das unidades mais importantes da brigada, que torna ela completa. É uma brigada que possui o 23º Batalhão Logístico de Selva, que é uma unidade preparada para ter os suprimentos necessários para dar duração, para dar capacidade logística, prontidão logística para que essa brigada tenha realmente efetividade. Então é uma grande sorte realmente aqui de Marabá possuir um batalhão como esse. Nessa unidade, né, os soldados aqui da nossa cidade que lá servem aprendem diversas atividades importantes, né, manuseio de equipamentos de alta tecnologia, viaturas especializadas, né, que essa unidade possui. E nós temos também o Esquadrão de Cavalaria, né, lá de Tucuruí, com os Guaranis, que eles possuem essa viatura blindada, que é um projeto estratégico do Exército. São viaturas da nossa base industrial de defesa nacional. Mudando o tom da conversa, general, eu tinha encontrado aqui, mas não estou. Eu tinha separado, mas não estou encontrando essa informação aqui. Mas numa pesquisa que eu fiz do seu currículo, eu encontrei que o senhor é autor da letra de um hino. Sim, da canção do Comando Militar do Norte. Da canção do Comando Militar do Norte. Conta isso aí pra gente. Isso é uma história interessante. Isso mostra, vamos dizer assim, o amor que nós temos à profissão, né? Nós soldados, nós cultuamos princípios, valores e tradições que são muito caros à sociedade, que são muito importantes para todos nós brasileiros. E é o amor à pátria, é a disciplina, é o culto à verdade, né? É o juramento que nós fazemos, todos nós soldados, homens e mulheres, de defender a pátria, se preciso for, com o sacrifício da própria vida. E aí vem esse amor e houve a oportunidade, houve na época um concurso, né? Tá certo o meu cálculo? Já são 10 anos
11 anos da agora. cisão, da criação do Comando Militar do Norte, agora 11, né? Completou 11 agora, Está completando 11 agora, você está certo. E por que essa coincidência? O senhor estava lá na época? Eu servia no 2º Batalhão de Infantaria de Selva, na oportunidade. Perfeito. Né? Quando eu vi o edital convocando quem quisesse fazer a canção, eu me aventurei, juntei com um músico bom lá, que tinha mais conhecimento do que eu. Sim. E aí nós tivemos a sorte de depois, dentro do processo de seleção lá, a nossa canção ela foi escolhida e hoje ela é a canção do Comando Militar do Norte, né? O nosso comando enquadrante lá de Belém. Eu acabei não conseguindo separá-la para cá e também não vou lhe colocar nessa situação de ter que cantar, mas eu queria que o senhor, se lembrar de cabeça, pudesse destacar um trecho, declamar um trecho desse hino, eu lhe agradeceria. A concepção da canção, ela foi feita tentando deixar bem caracterizado aonde o Comando Militar do Norte está presente, né? Então ele fala, né, da fronteira Oiapoque à união do Araguaia e Tocantins, verdes águas Tapajós e por florestas do Guamá a um rincão de minerais e sambaquis. Então é um dos trechos, né, dessa canção, ou seja, mostrar, né, de norte a sul, de oeste a leste, aonde o Comando Militar do Norte está presente, que é uma área do Comando Militar do Norte muito estratégica. Sim. Né? Nós temos no Comando Militar do Norte a responsabilidade pela Foz do Amazonas. Nós temos no Comando Militar do Norte, lá no Oiapoque, lá em Clevelândia do Norte, onde nós temos uma presença forte do Exército Brasileiro, né? A fronteira com países importantes, né? Nós temos rios gigantes nessa área de responsabilidade do Comando Militar do Norte, né? O Rio Amazonas, sim, o Rio Tapajós, que é um dos rios mais verdes, né? Um rio muito lindo. E o Araguaia e Tocantins. Né? E a hidrovia aqui do Araguaia e do Tocantins, né? Que se sair a derrocagem do Pedral do Lourenço aí, vai ser um grande desenvolvimento aqui para a nossa região. General, nosso tempo estourou. Tá certo. Eu quero primeiramente agradecer ao Coronel Bastos por ter nos ajudado a encontrar um espaço na sua agenda para trazê-lo aqui. Sim. Quero, em seu nome, parabenizar todos os oficiais, comandantes de unidades, a todos que dioturnamente trabalham e se dedicam pelo Exército, por esse trabalho tão importante e que aqui em Marabá tem sua grande expressão, como o senhor colocou, em 7 unidades, em ser um dos grandes empregadores na cidade. Então, Marabá, e como eu destaquei, né, eu considero que esses últimos 50 anos foi o período que Marabá mais cresceu e é o período, coincidentemente, que o Exército está aqui presente. Então, parabéns e sucesso. Muito obrigado, Patrick. Eu agradeço muito a essa oportunidade, né, que você nos dá de a gente falar um pouco do nosso Exército Brasileiro. Sim. E dizer que o Exército Brasileiro, o Comando Militar do Norte, a nossa 23ª Brigada de Infantaria de Selva, está sempre de portas abertas para que a nossa população venha aos nossos aquartelamentos, aos nossos quartéis, aqui em Marabá, né, em toda a nossa área de responsabilidade, conhecer o nosso trabalho, participar das nossas formaturas, né? Nós teremos agora, em agosto, o Dia do Soldado. Desde já convido a população a participar dessa formatura bonita que acontece lá no quilômetro 8, no 52 bis. Então vai ser na semana ali de 25 de agosto, 24 de agosto, alguma data mais próxima desse dia que é comemorado, e venha estar junto conosco. Saber que o nosso soldado é nativo, é daqui, da região. Sim. Isso é uma honra para nós. A nossa brigada é forte porque tem soldados aqui da nossa Amazônia Oriental que conhece o ambiente operacional e então está pronto para defender. A gente entra com os materiais, entra com a capacitação, com a preparação, e eles entram com o conhecimento que eles têm de serem daqui da região. Perfeito. Então é uma brigada forte justamente por isso. Então estamos sempre prontos aí para apoiar a população aqui de Marabá, né, aqui da nossa Amazônia, pode contar com o Exército Brasileiro. Obrigado, general. Conversamos aqui com o general Eduardo da Veiga Cabral, comandante da 23ª Brigada. Agradeço a você que nos acompanhou aqui, desejo um ótimo restante de domingo. A gente se encontra na semana que vem, nesse mesmo horário, aqui no SBT. Até lá.
Observadores. Patrocínio. Sinobras. Pode construir, pode confiar.